presidente, sou eu agora? Senhor presidente, eu queria primeiro fazer um registro. Eu participei ativamente da discussão do modelo da Petrobras. Eu convivi com um modelo que foi o modelo de concessão, que foi um modelo adotado por pós-sal, ou seja, 1.800 metros, 2.000 metros de profundidade. Com a descoberta do pré-sal, e é importante destacar o seguinte, o pré-sal é um trabalho de anos e anos de pesquisa. Foi mérito dos trabalhadores da Petrobras e de vários governos. Petrobras não chegou no pré-sal assim, como se fosse um passe de mágica. A Petrobras gastou muito tempo, dinheiro, talentos, inclusive muita gente preparada lá fora para chegar onde a Petrobras chegou. Não é mole perfurar 7.000, 8.000 metros de profundidade. Tem que ser bom. Tem que ter tecnologia de materiais, gente qualificada. Portanto, independentemente da crise que a Petrobras enfrenta, essa é uma crise circunstancial. A Petrobras é uma das maiores companhias de petróleo do mundo e admirada pelas suas conquistas e pela tecnologia desenvolvida por todas as grandes petroleiras do mundo. E, senhor presidente, eu fiz uma discussão ampla quando esse debate aconteceu no governo do presidente Lula aqui. E eu tinha posições com relação à concessão, eu tinha posições com relação ao operador exclusivo e sempre explicitei as minhas posições. Com as discussões, com os debates que foram diversos, não só aqui no plenário, mas também em vários encontros, congressos, seminários, nós chegamos a esse texto que hoje é o texto vigente para o pré-sal. E, senhor presidente, eu gostaria aqui de registrar, e eu não posso deixar de destacar, é o polígono, é aquela região, todo aquele polígono no entorno de Libra. E depois eu me convenci ao longo dos debates que o porquê que se partiu não só para o modelo, para a mudança de modelo para o modelo de partilha, como também para essa decisão estratégica do governo brasileiro de garantir a Petrobras como operador exclusivo. Primeiro, esse polígono de Libra, ele é extremamente promissor. O nível de probabilidade de produção nesse polígono é um dos maiores do mundo. Não é à toa que o presidente da Shell, o CEO da Shell, esteve aqui recentemente no Brasil e manifestou o interesse da Shell em entrar nos próximos leilões do pré-sal. Porque o pré-sal brasileiro é um dos melhores do mundo. Porque nós não temos pré-sal só no Brasil, não. Nós temos pré-sal na África, nós temos pré-sal no México. Mas o nosso é absolutamente especial pelo nível de acerto na exploração e na produção do pré-sal. Portanto, essa decisão foi uma decisão estratégica, principalmente olhando esse polígono. Volto a repetir. E ao longo dos debates, muitas pessoas falavam, eu mesmo cheguei a defender, a concessão, porque partilha. Depois a gente andando pelo mundo, e eu andei pelo mundo vendo essas companhias de petróleo, concessão, partilha, essas companhias todas estão acostumadas com esse tipo de modelagem. Todas elas, e operando em vários países do mundo, em vários continentes. Isso de nenhuma forma iria prejudicar e potencializar essa riqueza que o pré-sal, sem dúvida nenhuma, detém, principalmente na construção de um futuro melhor. E, senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui, quando falam das questões de caráter econômico, caráter financeiro da Petrobras, eu gostaria de registrar o seguinte, que o plano de negócio, senhor presidente, eu até anotei aqui alguns dados no meu tablet, o plano de negócios
que foi efetivamente rearrumado para a nova realidade, não só da Petrobras, a realidade mundial, em função do preço do barril de petróleo. Nós temos um planejamento estratégico para um petróleo de mais de $100. Hoje nós estamos oscilando aí de 55 a 60, com uma tendência de permanência em $60 o barril. E alguns dados que eu não poderia deixar de registrar aqui, senhor presidente. Primeiro, nessa projeção do plano de negócios e gestão, quando falo que a Petrobras está quebrada, primeiro ela deu lucro agora no primeiro trimestre, 5,3 bilhões de reais. Outra coisa importante, o nível de alavancagem líquida da Petrobras. Em 2018, 40%, e em 2020, 2,5 vezes, aliás, e em 2020, 35%. Um outro dado importante, do ponto de vista econômico e financeiro, o endividamento líquido sobre a EBITDA, inferior a 3 vezes em 2018 e 2,5 em 2020. Portanto, absolutamente compatível com os níveis das grandes companhias internacionais. Quer dizer, o enfoque econômico financeiro, ele demonstra claramente, nesse plano de negócio e de gestão, que a Petrobras tem absoluta condição de desenvolver seus campos. Eu queria também registrar, senhor presidente, e ainda nessa temática, e isso é fundamental registrar, senhor presidente, é que o break-even para o pré-sal, ele oscila hoje entre 50 e $52. Aí as pessoas dizem assim, mas com esse break-even e com o petróleo a esse valor, é inviável. Os negócios para a Petrobras são muito difíceis. Muito pelo contrário, o mercado de petróleo, ele opera em função do aquecimento na produção, em função de preço. Portanto, quando a gente tem redução do preço do barril de petróleo, preço de equipamento cai, preço de sonda cai, preço de plataforma cai, e tudo aquilo que é feito do seu ponto de vista de exploração também reduz o custo. Portanto, o que eu estou dizendo aqui é uma coisa importante e nós precisamos olhar isso com muito cuidado, com muita cautela, independentemente das posições aqui assumidas e que eu respeito. E outra coisa, senhor presidente, eu conheço e acompanhei muito bem a experiência da Statoil, na Noruega, uma das maiores petroleiras do mundo e que opera no Mar do Norte. A Statoil desenvolveu uma modelagem que não era só um negócio petróleo, produção de óleo e produção de gás. A Statoil montou uma política industrial, uma política tecnológica para desenvolver uma indústria forte, uma indústria pesada. E quando alguém que milita na área de petróleo, uma companhia de petróleo, principalmente diante das riquezas que algumas regiões, como o Mar do Norte, como aqui a Bacia de Campos, como também o oeste da África, aquela região de Angola detém, esses modelos eles têm que ser conduzidos com muito cuidado, independentemente de posições prévias aqui. Esses modelos têm que ser acompanhados porque eles impactam tecnologicamente, eles impactam estaleiros, eles desenvolvem tecnologia de materiais exatamente pela profundidade em que é feita a produção, principalmente nesses campos. Eles empregam pessoas e a indústria de petróleo ela tem um poder alavancador, multiplicador, abre novos horizontes para as empresas. Sob o ponto de vista de materiais, sob o ponto de vista de equipamentos, sob o ponto de vista de eletrônica, de comando, de controle e assim por diante. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui registrar que uma decisão assodada, sem nenhum sentido, nesse momento, com todo respeito, não é uma coisa sensata. Eu acho que a proposta que está sendo colocada aqui de se criar uma comissão especial, porque, na verdade, não é esse tema só que nós estamos discutindo. Esse é o operador, como foi dito aqui, essa é a questão do operador exclusivo. Só. Ninguém está falando de partilha, ninguém está falando de conteúdo nacional. Eu pacientemente ouvi, ao longo dessas últimas semanas, vários discursos. E as pessoas começam a fazer uns discursos absolutamente
incompreensíveis, porque mistura operador exclusivo com modelo de partilha, com conteúdo nacional, são coisas absolutamente diferentes. E Vossa Excelência foi muito correto quando colocou essa posição. Agora, isso exige, todo modelo, ele exige tempo para se consolidar e para se fazer os ajustes. Os países que se tornaram grandes produtores, eles levaram tempo para consolidar os seus modelos. Então, eu acho que, se esse for o encaminhamento de se criar uma comissão especial para discutir não só o operador exclusivo, nós estamos discutindo também a questão do processo licitatório da Petrobras, que foi uma decisão lá atrás, quando quebraram o monopólio do petróleo, para dar o quê? Para dar agilidade para a companhia, porque num mercado aberto, com quebra de monopólio, tem que ter agilidade de contratação. Porque um negócio como esse não dá para brincar e ficar na Lei 8666, senhor presidente. E esse tema vai ser discutido também, como outras questões do conteúdo nacional que tanto aí preocupa vários senadores e senadoras, né? Portanto, essa é uma decisão correta, é uma decisão que tem sabedoria, por uma razão muito simples, senhor presidente, porque esse é um processo, esse é um modelo que está em implantação, ele tem poucos anos de vida. Então, nós vamos ter oportunidade com os senadores e senadoras de fazer uma discussão plena e não tenho dúvida, quem ganha com isso é a Petrobras, mas especialmente quem ganha com isso é o Brasil.